nosso Criador. Somos gratos a Ti, meu Deus, por mais um dia. Estamos respirando, porque o Senhor nos sustentou durante o dia todo para estar aqui essa tarde, meu Deus. Muito obrigado, meu Criador, porque nós somos imagem e semelhança de Ti, ó meu Deus. Aqui na casa do Teu filho, da Tua filha, desse casal, dessa família maravilhosa, que nos proporciona, né, algo de alegria aqui nessa tarde, porque estamos aqui para anunciar a Tua graça, meu Deus. Anunciar esse evangelho que ficou escondido durante décadas, gerações das pessoas, mas hoje que está chegando na mente das pessoas, não salvação do corpo, mas salvação da mente, meu Deus. Muito obrigado nessa tarde, aquele que está aqui nos visitando nessa tarde, nós agradecemos a cada um, meu Deus. Muito obrigado, nosso Criador, nos dê entendimento e sabedoria da Tua palavra para entender na nossa mente, né, qual é a verdadeira palavra que deve ser seguida. Amém e amém. Os irmãos podem ficar tranquilos aqui nessa tarde, porque, irmãos, eu costumo falar que... Queria falar com ele. Irmão Leomar, Pode falar, meu irmão. Posso fazer um... Pode falar. É que, para exercitar a mente, eu estou memorizando alguns versículos. Vocês sabem, né? Nós temos que exercitar a mente. Quero citar para os irmãos, sem a formalidade. Falar para os irmãos Hebreus 1, de 1 a 3. Né? Hebreus foi escrito por Paulo, um livro maravilhoso. Nós cremos nisso aí, viu, irmão? Tem muitas pessoas que não creem que foi Paulo, mas nós cremos. Pode falar. A palavra de Deus diz assim, em Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus falado antigamente aos nossos pais, através dos profetas, muitas vezes e de várias maneiras, hoje Ele nos fala através do Seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ele é o resplendor da Sua glória, a expressão exata do Seu poder, sustentando todas as coisas pelo poder da Sua palavra. E havendo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Glória. Amém? Glória a Deus. Irmãos, existe um caminho a seguir. E o caminho, ele é tão estreito, mas muito estreito. E a Bíblia revela que tem um caminho muito, mas muito estreito. Aí você fala assim, você faz essa pergunta, irmão Leomar, e aonde é o caminho estreito na Bíblia? Ele é tão estreito, irmão. Olha aqui. A Bíblia é tão grande, né? Mas olha o caminho aqui. Só isso? Só isso aqui. As 14 cartas paulinas, que muitos religiosos não conhecem. Conhece às vezes, mas não prega. Prega, mas não entende. Entende, mas não tem a revelação do Espírito. Por não ter a revelação do Espírito, o caminho se torna largo. Mas o caminho estreito é esse aqui, ó. Se você ler essas 14 cartas, você vai entender toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Eu vivi 20 anos, irmão. Eu não entendi a Bíblia porque eu não conhecia isso aqui, ó. As 14 cartas paulinas. Ah, irmão, você tem Paulo como ídolo, como um Deus? Não, Paulo morreu. Quem ressuscitou foi Cristo. Paulo morreu, Paulo só recebeu a revelação da graça de Deus. Gálatas capítulo 1, o irmão que tiver interesse em ler lá, Gálatas capítulo 1, Paulo recebeu a revelação da graça de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, quando Lucas escreve a Teófilo, está escrito lá no capítulo 20 e 24, que Paulo, ele tinha um testemunho. O testemunho de Paulo era de anunciar a graça de Deus, evangelizar a graça de Deus. E Paulo dava testemunho da graça de Deus através dessas portas aqui, ó. Essa porta aqui é estreita, irmão. Mas alguns falam assim, irmão Leomar, eu vejo aí que essa graça é liberal,
Essa graça, ela não tem um pastor presidente. Essa graça, os irmãos se vestem mal. Essa graça, ela é toda assim largada, abandonada. Como é que é isso, irmão Leomar? É até difícil falar isso, né, irmão? Porque quando a pessoa se torna muito religiosa, às vezes se apega muito em vestes. Ah, porque... Por quê? Cristo, quando Ele salvou o povo israelita, irmão, Ele salvou com uma eterna salvação. Cristo não salvou ninguém aqui, viu, irmão? Você já veio abençoado do céu. Eu te provo isso em vários versículos na Bíblia. Cristo não salvou ninguém aqui, porque nós não estávamos debaixo da lei, nós não estávamos sobre o jugo da servidão, nós não estávamos debaixo de maldição, porém, o nosso espírito, ele era eterno, estava na eternidade, desde antes da fundação do mundo. Portanto, Cristo morreu pelo judeu, o povo israelita, tirou ele da escravidão, tirou ele da maldição, e o nosso espírito estava lá no céu ainda. Mas, irmão Leomar, e agora? Pois é, o nosso espírito veio lá do céu, se revestiu de carne, está aqui passando uma geração, até o espírito voltar a Deus e o seu corpo voltar ao pó. Eclesiastes 12:7. Irmão Leomar, aproveitar aqui o que você falou, Atos 20, 24, né, para poder o povo entender, né? Vai, pode falar. Todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, para mim mesmo, tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha só, Paulo testemunhava do Evangelho da graça de Deus. Irmão, para você testemunhar desse Evangelho da graça de Deus, você precisa fazer o quê? Se converter a Cristo. Ah, irmão, eu tenho que aceitar Jesus Não, na mente. Se converter, os benefícios da cruz. O que é que Jesus fez por você? Você é mais que vencedor, você é abençoado com toda sorte de bênção, nenhuma condenação há no seu espírito, né? Justificado em Cristo, santificado em Cristo. Olha só os benefícios que as pessoas não sabem, irmãos. É muitos benefícios da cruz. Mas as pessoas, a teologia te coloca debaixo de jugo para você se achegar até Deus, para você ter comunhão com Deus. Não, a comunhão com Cristo é você reverenciar Ele como Criador e fazer a vontade do seu Pai, do seu Criador. Jesus, eu vou começar a mensagem agora, irmão. Jesus, Ele falou uma coisa, irmão Antônio, se você quiser colocar na mensagem aí, o nome da mensagem, Tirando a Máscara. Hoje o título da mensagem é Tirando a Máscara. Qual máscara, irmão? Vamos entender. Abra a tua Bíblia aí no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 6. Versículo 24, eu vou ler aqui para os irmãos, depois os irmãos leem aí, tá? Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem. Mateus, meu irmão, você vai pregar aí no Jesus de Nazaré da carne? Sim, para você entender a graça. Para você entender a graça, nós temos que vir aqui. Mateus, capítulo 6, versículo 24, irmão. Diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Olha Jesus falando, hein? Só existe dois senhores. Vamos ver quem é esses dois senhores que Jesus falou? Vamos ver, ó. Pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Existe três senhores, irmão? Existe, Jesus falou, dois senhores. Nós sabemos que o dinheiro ultimamente tem levantado muita polêmica no meio cristão, no meio religioso, né, irmãos? Porque se observa a teologia, ela se enriquece cada vez mais
Cada vez mais a teologia se enriquece em cima da Bíblia, em cima da palavra. Porque Jesus comandou os discípulos pregar. Olha só, irmão. Jesus comandou os discípulos pregar. Irmão, abre aí. Mateus capítulo 10, versículo 5. Os irmãos abrem aí. Vamos ver o que Jesus falou para os discípulos. Como Jesus mandou os discípulos pregar. O que ele falou? Mateus 10, versículo 5 em diante. Jesus enviou estes 12 como as seguintes instruções: não se dirija aos gentios, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirija-se às ovelhas perdidas de Israel. Pode mais à frente? Pode mais. Por onde forem pregarem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça e dei também de graça. Olha só, Jesus deu uma ordem aos discípulos. O curioso é que nesse texto Jesus falou assim: não entrei em terras do gentio, em terras samaritanas. Mas por que o evangelho do reino não era para pregar para todo mundo? Jesus estava deixando um povo de fora? Ô irmão, olha o entendimento. Jesus estava deixando o gentio de fora, uai. Não era para pregar sobre o reino de Deus. Mas Deus tinha um compromisso com gentil. O gentil, eles não tinham, como se diz, compromisso com a lei, eles não obedeciam a lei, eles não estavam debaixo da lei. Então, ó, fora, não passa em terra de Samaria, deixa o gentil de lado. Por quê? Porque o Jesus de Nazaré, ele veio pregar o reino de Deus para aquele que estava sobre o jugo da servidão, a lei de Moisés estava reinando lá. E o reino de Deus, para ser pregado, era a questão do Espírito de Deus vir e passar a habitar no homem. Por isso que Jesus falou: eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não vou, o Consolador não virá. Então Jesus falou: eu preciso ir para o Pai. Porque, irmãos, em Jerusalém, quem pecava, aquele que servia a Deus, o Espírito Santo, ele estava agindo na vida da pessoa, do profeta, do patriarca, que seja. Quando a pessoa pecava, o Espírito Santo se afastava. E Jesus estava pregando sobre o reino de Deus, que era a vinda do Espírito Santo. E esse Espírito Santo já veio, já habita no homem, no interior do homem, habita em todos os filhos na terra. Porém, tem muitas pessoas que não sabem disso. Tem muitas pessoas que vão no monte buscar Cristo. Tem muitas pessoas que vão no vale buscar Cristo. Tem muitas pessoas que vão lá em Vitória atrás de um profeta. Tem muitas pessoas assim, irmão. O Espírito Santo está habitando dentro dele. Buscar a Deus. Mas se Deus está... A Bíblia diz que... Paulo falou assim, ó, 1 Coríntios 3,16. Vós sois o templo do Espírito Santo. Vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. Quer dizer... Paulo dizendo ao gentio que o Espírito Santo habitava dentro deles. Isso é maravilhoso demais, irmão, quando você entende isso. Nós precisamos entender isso, que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Mas, irmão Leomar, eu não tenho nenhum compromisso com religião nenhuma, eu não vou em lugar nenhum, eu fico em casa. O Espírito Santo habita dentro de você. Quer você queira, quer você não. Ah, mas como é que eu faço para ser um escolhido? A Bíblia diz, irmão, que Deus tem os seus escolhidos, tem os seus eleitos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, não é a parede. A igreja são os corpos, irmão, tá? Se você dá ouvido à parede, você vai obedecer a homens. E nós não podemos obedecer a homens. O nosso pastor é Cristo e nós temos que obedecer a Cristo, nosso Criador. Aquele que fez o céu, a terra, a luz, a estrela, o mar, o vento, né? Ele que nos socorre, ele que nos dá fôlego de vida. É isso que nós devemos obedecer. Irmão Leomar, mas eu não consigo viver sem uma instituição. Eu não consigo viver sem um sacerdote humano. Olha, irmão. O poder está na palavra. Amém. O poder não está na minha mão, não. Sai, está curado. Não, o poder está aqui na palavra. Paulo ensinou que o justo vive pela
Fé. Fé. O justo viverá pela fé. E se ele recuar em quê? Na lei. Minha alma não tem prazer nele. Isso é Hebreus 10, 38. Então, irmão, Se ele olhar para trás, né? ele não pode nem retroceder, não pode retroceder, porque Cristo, ele fez uma obra perfeita. Tem gente pensando que Cristo vai fazer alguma obra ainda, irmão. Tem muita gente pensando que Cristo vai fazer uma obra ainda. Nossa, que obra que Cristo vai fazer? Segundo a Bíblia, toda obra já foi consumada. Tudo já foi consumado. Quando você vê alguém falando que vai haver isso, vai haver aquilo, rumores de guerra, tempestade, né? Tem muita coisa, irmão, que vem aí, epidemia, nossa, Deus vai fazer alguma coisa. Não, irmãos, isso é coisa da vida, passa de geração em geração. O que Cristo fez, ele fez na cruz, tetelestai. Está consumado a obra perfeita de Cristo. Hoje ele não é mais filho não, viu, irmão? Hoje ele não é mais filho. Deus deu seu filho, foi lá em Jerusalém. Ele se revestiu de carne. E outra coisa, Deus nunca teve filho. Deus só se manifestou em carne para salvar os que estavam debaixo de enferma carne, que era a lei de Moisés. Então, irmão, hoje Cristo falou assim: olha, só existe dois senhores. Você tem que obedecer um, ou amar ou desprezar, ou odiar outro. Quem que devemos ser abençoados? Quem que devemos amar? O nosso Criador, irmão. Que o dinheiro traz uma confusão na nossa mente, desvia do seu próximo, desvia da sua esposa, desvia. É claro que quando você bota ele no coração, Timóteo capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quando entra no coração o dinheiro, né, as pessoas começam a praticar atrocidades que não é da vontade de Deus. Então, irmão, por que irmão Leomar, que mudaram a verdade? Por que nesse mundo que vivemos há tantas denominações, há tantas religiões, e todas querem ser melhor uma do que a outra? Você já reparou isso, irmão? Já reparou isso? Cada uma com um atrativo diferente. Já reparou isso, irmão? Que ninguém se mistura com ninguém? Ninguém se mistura com ninguém. E outra coisa, hein? Paulo falou sobre isso, hein? Abre aí, Atos 20, vamos ler. Paulo falou sobre isso. Quando Paulo estava vivo, né, em Jerusalém, Paulo falou sobre isso. Atos 20, 29 e 30. Quem achou pode ler, irmão. Vamos ver, vamos lá. Eu sei que logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Olha só, torcerão a verdade. Paulo falou, nossa, depois da minha partida, irmão, que vai brotar de vocês mesmos homens que torcerão a verdade. Por quê? Por quê, irmão Leomar? Para atrair para você, discípulos para você. Aí é fácil manipular, irmão. Passou até anunciando agora há pouco aí, né, irmão? Não, vamos para lá. É fácil de atrair. Irmãos, pelo meu pleno conhecimento, se eu pregar aqui sobre dízimo, todo mundo vai sair daqui e deixar R$10, R$50, porque eu vou te convencer. É muito fácil isso. Hein? Dízimo era coisa da lei. Dízimo era lei. Ah, irmão Leomar, então, se eu dar a 10ª parte, você está obedecendo a lei? Segundo a Bíblia, sim, está obedecendo a lei, não a Cristo. Aí quem que se beneficia? O homem. Aí Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, aquele que não quiser trabalhar, é melhor que não coma. Eu posso, irmão, ficar em casa esperando 10ª parte de alguém e ficar dormindo até 1h da tarde? Aí é mole, né? Aí é fácil demais, né? Eita. É muito fácil demais. Se eu quiser abrir aqui um espaço, irmão Antônio, vamos botar aqui a congregação aqui do Eliomar, o presidente. Eita. Eita!
Aí vai ser fácil demais, né? Eu ficar em casa dormindo até 1h da tarde, né? Alando as ovelhas, né, irmão? Levantar 3 horas da madrugada, né? O presidente aí, rapaz. É muito fácil demais. Então, irmão, 2 senhores, Deus ou a Mamon, mudaram a verdade. Paulo falou, mas Daniel também falou. Vamos abrir? Daniel também falou, capítulo 7, olha só, isso antes de Cristo, irmão. Capítulo 7, a partir do versículo 25. Pode ler, irmão. Daniel, capítulo 7, versículo 25 em diante. Pode abrir. Pretirará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Tá vendo? Mudar os tempos, mudar a lei. Olha o que Paulo falou em Romanos 1, 25. Vamos ler? Vamos ler? Eu estou indo lá na lei e vindo aqui em Paulo, irmão, para vocês entenderem. Vamos ver o que Paulo falou? Romanos 1, 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram a servir a coisas e seres criados em lugar do Criador. Olha, E bendito para sempre. Amém. mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual é a verdade então, irmão, Leomar, em mentira? O irmão, Cristo ressuscitou. Acabou tudo. A lei, ela foi extinta. Ela foi tirada para sempre. Para sempre. Quer ver? Vamos ler aí Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Hebreus 10, versículo 19 e 20. Portanto, irmãos, em plena confiança para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Olha, novo e vivo Caminho. caminho. Quem que abriu esse caminho? O seu corpo. E Moreomar, então, quer dizer que tem um caminho novo? Sim, Paulo falou também. Vamos lá, Colossenses 24. Vamos ver o que Paulo falou em Colossenses 24. Para nós entender sobre o corpo de Cristo. Vivo, né? E novo caminho. Colossenses 1:24. Pode ler, irmão. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Ele não está falando de parede não, irmão. Sim, né? Está falando de corpo, ser humano. Viu, irmão? Viu, irmãs? Cristo, ele formou a igreja no seu corpo. Isso que você pode ir lá na antiga aliança, na nova aliança. E outra coisa, irmão, eu quero passar para os irmãos. Tem muita gente pensando que nova aliança é Mateus, Marcos, Lucas e João. Está todo mundo enganado, tá, irmãos? Livros históricos, né? Livros históricos, onde Jesus viveu em plena lei. Se eu pegar esses 4 livros e aplicar, é o que está acontecendo aí fora, Isso aí. a ressurreição de Cristo é anulada, irmão. Isso aí. Você sabe o que Paulo falou? Abre aí, Coríntios 1, 17. Vamos lá? Coríntios, capítulo de número 1, versículo 17. Os irmãos entenderam. Pode ler. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Se Paulo batizasse, o que aconteceria? Anulava a cruz De Cristo. de Cristo. Olha o que ele falou, abençoado chegou. Chega bem-vindo aí, seja bem-vindo. Abençoado chegando ali. Olha o que ele falou, irmão. Se eu batizar, eu anulo a cruz De Cristo. Que batismo que ele está falando? Batismo nas águas, irmão. Isso aí. Seria o texto todo isso, vai ver que ele está falando de batismo nas águas. Então, irmão, nós não poderemos obedecer esses 4 livros. Você tem que entender
o livro não obedecer, porque se eu obedecer esses 4 livros, eu vou jejuar, né? Se eu obedecer esses 4 livros, eu vou jejuar. Se eu obedecer esses 4 livros, eu vou batizar nas águas. Se eu obedecer esses 4 livros, eu vou dizimar. Se eu obedecer esses 4 livros, eu vou para o monte. Se eu obedecer esses 4 livros, irmão, eu vou obedecer homens, eu vou ter sacerdote, eu vou ter pastor humano. Tudo isso, toda essa regra, irmão, esse livro proporciona isso. É por isso que a teologia meditou nisso, a teologia maquinou isso e prende as pessoas, anulando a cruz de Cristo. Olha o que Paulo vai falar agora, irmão. Nós estamos falando sobre entendimento. Primeiro vamos lá em Oséias, capítulo número 4, versículo 6. Vamos entender isso. Vamos entender isso agora. Oséias, capítulo número 4, versículo 6. Os irmãos que achou e pode ler. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Parou. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Agora vamos lá para Coríntios, capítulo 1, versículo 19 em diante. Vamos ver o que está escrito lá? Vamos ver o que está escrito lá. Coríntios, capítulo de número 1, versículo 19 em diante. Pois está escrito: destruirei a sabedoria do sábio, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Pode dar continuidade? Pode dar continuidade. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que crerem, por meio da loucura da pregação. Do 25 até o 25. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato escândalos para os judeus e loucura para os gentios. O que nós estamos fazendo aqui? Pregando o Cristo ressuscitado. é loucura para quem ouve. É loucura para... Irmão, ele ressuscitou. Quer dizer que eu tenho que eliminar o jejum, o batismo nas águas, tudo isso aí, eu não posso ir no monte. Não, eliminar tudo, irmão. Mas igual o outro falou, né, irmão Leomar? Mas vocês tiraram tudo, o batismo nas águas, tiraram a ceia. Jesus não vai voltar mais, aí acabou. Que afronta, hein? Irmão, quando você conhece a graça, é lindo demais você conhecer a graça. Às vezes você fala, irmão, eu sou cheio de dúvida, eu não concordo. Irmão, porque você não conhece. Passa a conhecer. É maravilhoso você servir esse Criador na graça. É maravilhoso. Ó que eu vou falar, sem libertinagem. A graça não é brincadeira. Isso aí. Não vai pensar que a graça é brincadeira não, porque Deus vai nos corrigir. De Deus não se zomba. Isso. Aquele que plantar, Vai colher. vai colher. Mas eu não vou lançar graça porque eles andam mal vestidos. Irmão, é você e Deus. Eu já preguei aqui, a ninguém conhecemos segundo a... Carne. Cada um tem as suas falhas. Cada um tem os seus erros. O que está dentro de nós é o Espírito abençoado, santificado. Esse ninguém pode tocar. Esse pertence ao Criador. Agora a sua carne, a minha carne, nós somos responsáveis pelo caráter do nosso corpo. Exatamente. Não é Deus não, irmão. Verdade. Irmão Leomar. Bebi uma cervejinha ali, irmão. O problema é seu com Deus. Não tem nada com isso não. Irmão Leomar, eu meti o pé aí e fui pra balada. Irmão, o problema é seu. É o seu Criador que está de olho em você. Ele habita dentro de você e ele está andando aonde você vai. Irmão, mas eu fui lá no boteco tomar um azinho, irmão. Ele entrou junto com você, está dentro de você. Mas Deus não habita. Não, Deus não habita no boteco, ele está dentro de você. Ele está vendo você tomar uma cervejinha,
comer muito açúcar é com você. Ele está vendo você trair sua esposa, ele está vendo você ficar de olho em outra mulher, ele está vendo você ficar de olho em outro homem, está vendo tudo, irmão. A Bíblia diz que os deuses de ontem eram de sempre e eternamente. Ah, irmão, então não tem um líder, nossa, aceita aí. O pessoal chama de seita aí fora. Aqui eu aceito, né? Falso profeta, né? Falso profeta. Eu então sou um. Nossa, se vocês me pegarem, eles querem me matar. Porque eu sou um falso mestre, né? Mas ele não tem um líder, você não tem um lugar para reunir. Eu falo, não, irmão. Essa graça, ela não é fácil de ser seguida, não. Tem gente que pensa que é fácil. Tem gente que pensa que a graça é de qualquer jeito, é fácil. Mudaram a verdade de Deus para poder reter você a um lugar. Você sabia, irmão? Mudaram a verdade de Deus. A ressurreição de Cristo não vale nada aí fora. Você tem que fazer tudo, tudo, para poder chegar-se a Deus. Oh, mas o sangue de Cristo nos beneficiou. Pode falar? Pode falar, amigo. Não, na verdade, a graça nos traz ainda mais responsabilidade para andar com esse Deus. Porque nós não terceirizamos a nossa fé, mas não tem ninguém conduzindo a gente, Nossa, não. A não ser o próprio Espírito Santo de Deus que está conosco. Então, muito maior agora é a nossa responsabilidade, é a nossa reverência, né? A nossa obediência. Muito maior agora. Nós damos mais honra para homem, então É porque, irmão, sabe quando nós se converte a graça, tem gente de olho na gente. Com Seu certeza. comportamento. A minha esposa até agora não entendeu a graça, mas fica de olho em mim 24 horas. Irmão Antônio, não sei se aqui tá a mesma coisa. Fica de olho nele, irmã. Se ele fazer uma coisa de errada, ei, que graça é essa, hein? Mas não condena os irmãos, não. Fala com ele. Que graça é essa, hein? Na verdade, irmão Leomar, o caráter vem do coração, né? Antes a pessoa já estava debaixo de um jugo lá e não fazia, mas o desejo de fazer era muito. Isso. Porque tinha alguém vigiando ele. Hoje nós não fazemos porque nós, né, sentimos que é o que é errado, né? E lá ele não fazia porque ele estava preso na religião, com medo de um tal de diabo, com medo do pastor, da disciplina, né? É porque, irmão, tem pessoas que ficam presas a costumes. Por exemplo, eu tenho 7 anos que eu não participo mais, né, da teologia. O que acontece? Eu nunca andei sem camisa, nem em casa. Eu fui nesse supermercado lá, uma bermuda, batendo aqui, irmão. No joelho aqui, a bermuda. Bem vestido, camisinha. Aí topei o irmão falou assim, irmão, você tá desviado? Essa roupa escandalosa. Uma bermuda, irmão. Você olha para um rapaz bem vestido de bermuda, uma camisa no corpo. Se eu tivesse sem camisa, eu ia dar motivo, irmão. Eu ia dar motivo mesmo. Porque tudo tem que ser com ordem e decência, irmão. Você não pode andar escandalosamente com o seu corpo oferecendo algo de prazer a outros olhos. Não podemos ser assim. A graça e outra coisa, Deus não tem nada com isso, tá, irmão? Irmão Leomar, Pode falar. a religião, o que a religião causa nas pessoas? Medo, né? Você não faz aquilo que eu tenho medo de perder a salvação, eu tenho medo disso, daquilo. A graça não, a graça te dá um respaldo que se você fazer, você vai pagar um preço. Pagar o preço. Né? É porque Você vai ser disciplinado ali. a gente sai, a gente quem planta, sai do colhe. meio do pânico, É. a gente sai do meio do medo, a gente sai. Por exemplo, irmão, essa volta de Jesus nos ares aí está na mente de milhões de pessoas. Tá. Mas de milhões de pessoas. Jesus vai voltar nas nuvens, irmão, isso é uma grande mentira. Mas uma grande mentira que os religiosos não te contam. Porque se contar, acaba. Ô, fofa! Acaba o grana. E se acabar a grana, O cara vai ter que voltar de bicicleta de novo. trabalhar de novo, né? E. O trabalho eu queria graninha, né? Irmão, a graça, ela traz uma tranquilidade dentro de si. Esses dois senhores aí, que a gente está lendo aí, mudaram a verdade de Deus. Requer muita responsabilidade por esse Criador. A graça requer muita, mas muita responsabilidade no que você vai falar. Eu não posso aqui, irmão, ser um pregador, né, da graça de Deus
de dar um mau testemunho aí, mesmo que Deus me deu a liberdade de andar de qualquer maneira. O que importa é você com Deus. Às vezes a gente olha as vidas das pessoas. Já reparou isso, irmão? Nós gostamos muito de apontar. Nós gostamos muito de apontar as pessoas. Às vezes deveremos fazer o quê? Amar. Apontamos as pessoas. A graça, ela traz uma tranquilidade de você reverenciar o Criador, né? E não apontar as pessoas. Você sim, só olhar dentro das pessoas, olhar para ela e ver que lá dentro tem um espírito abençoado, aperfeiçoado. Nós já lemos isso aqui. O espírito aperfeiçoado. Já veio aperfeiçoado. Então, irmão, a graça, ela traz um conhecimento mais lindo, 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 lindo para todos que se achegam até ela. Vamos lá, o porquê que nós devemos, por que alguns não obedecem a um Senhor e às vezes obedecem dois, mas não agrada um e nem outro. Vamos ler? Lucas 16, versículo 13. Vamos lá? Lucas 16, versículo 13 e 14. Vamos lá. Vamos ver o que está escrito aí? Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Se ele dedicar-se a um, ele desprezará o outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Vai, continua. Os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar Jesus. Ele, no entanto, lhes admoestou: vós sois o que justificais a vós mesmos à vista das pessoas. Todavia, Deus conhece o vosso coração, pois aquilo a que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. Olha só! É maravilhoso. Olha só que mensagem, que palavra, irmão. Nossa, Deus do céu. Às vezes, né, você vai no local aí, né, e começa, né, eita glória, e começa, Zaqueu desce depressa, hoje corre para a sua casa e vem cá, irmão, e você não entende nada, irmão. Vai para casa vazio, sem alimento. Eles contam história e falam que está pregando. Você, como se diz, é cheio de historinha. Teve um dia, irmão, que teve uma campanha lá onde reunia durante 3 dias, sexta, sábado e domingo. Curioso que a mesma mensagem, uma missionária pregou na sexta, um missionário pregou no sábado e no domingo pregou outro missionário lá. E curioso que não estava no tema, mas todas as 3 mensagens foi a mulher do fluxo de sangue. Ela gastou todos os seus haveres. Irmão, mas essas 3 mensagens rendeu tanto dinheiro para a instituição. Viu? Que, meu Deus, até eu falei assim, nossa, caramba, eu acho que vou voltar para a minha instituição. Porque, irmãos, nós não podemos crer em Mamon. Nós temos que crer em Cristo. E Cristo é Espírito, Ele não precisa de dinheiro não, irmão. É o contrário, Ele que dá o fôlego e a respiração e toda a vida a cada um de nós. E aquela também. Deus é Espírito, irmão. Deus não está preocupado com o seu dinheiro, se você trazer 10ª parte, 5ª parte. Deus não está preocupado com isso não, irmão. Quem se preocupa com isso é o homem, pensando que tem que fazer a obra, mas a obra foi concluída no Calvário. Foi perfeita, quer ver? Vamos ler? Vamos ler? Mateus 6, 28 e 29. Eu já estou terminando, é rapidinho, irmão. Termina não. Já estou terminando aqui. 28 quanto? 28 e 29. Mateus 6. João, perdão. João 6, 28 e 29. Vamos lá? Quem achou, pode. Então eles questionaram Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Parei. Que faremos para realizar a obra de quê? Aí Jesus vai explicar, vamos? Vai. Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Tá vendo? Crê só naquele que foi enviado. Mas foi enviado, ressuscitou, subiu ao céu, enviou o Consolador, habita em cada um de nós e a obra já foi consumada. Consumado. Só Jesus é digno do homem de glória. Pode falar.
da moedinha que a viúva deu tudo que tinha no templo, não tem? Sim, Eles sim. gostam muito dessa mensagem aí, porque aí ele já te pega, né? Se você tiver um relógio bom, você joga. Se você tiver um brinco bom, uma aliança. Os caras fazem aquela limpa no povo. Irmãos, esses dias eu vi um vídeo, um moço falando assim, eu preciso de 7 milhões de reais. É muita grana, né? Eu preciso. Eu já vi esse vídeo. Eu preciso de 7 milhões de reais. E pior que ele fala chorando ainda. Chorando. Sou perseguido. Mudar a verdade de Deus. Você pode ver que muitos teologia aí, os donos da teologia tem jatinho, tem apartamento, tem fazenda, gado para tudo quanto é lado. Ô irmão, esse mesmo cara, rapaz, depois foram investigar, ele comprou uma parte de uma fazenda de 25 milhões de alguma coisa, na mesma semana, naqueles mesmos dias que ele estava pedindo 7 milhões. Faltava para completar. Irmão Leomar, deixa eu deixar uma coisa bem clara para nós aqui, os irmãos que estamos visitando pessoas, que nós não pregamos contra a igreja, porque nós somos o templo, e nem contra pastor, porque pastor é Cristo. Nós pregamos contra os enganos e a falsa doutrina que é pregada sobre os nossos irmãos que estão aí com a mente cauterizada por esses cães, beleza? Isso. E outra coisa, irmão, quando nós encontramos Cristo, porque, irmãos, as pessoas pensam que encontrar a Cristo é ir lá na frente, aceitar Jesus, né? Nem tem isso na Bíblia. Já viu isso na Bíblia? Eu nunca vi. Já viu isso na Bíblia, irmão Antônio? Não. Não tem na Bíblia, né? Então, as pessoas pensam que é isso. Aceitar Jesus, batizar, passar nas águas, começar. A pessoa pensa que servir a Cristo é isso. Não, irmão. Servir a Cristo é você acreditar e crer na obra que foi perfeita, como ele leu aqui. Crer no Senhor Jesus Cristo. Só isso. Mas ele já ressuscitou. É só crer. Pronto, acabou. A obra está feita. É só crer e referenciar. É fácil assim, irmão Leomar? Simples. Aproveitar os benefícios da cruz, Fácil. né? Fácil, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muito fácil. É muito simples, irmão. Porque eles não leram aquele texto que o preço foi pago, né? E foi um bom preço. Aí eles querem pagar o preço hoje ainda. Quer ver? Vamos ler isso aí? Colossenses 2,14. Vamos ler. Colossenses 2,14. Os irmãos que acharem, pode ler. Vamos entender. Olha o que aconteceu. Ó. Colossenses 2, versículo 13 e 14. Leia para os irmãos entenderem que estão aqui nessa noite. Vamos lá. Deixa eu ler aqui, irmãos. Pode ler. Quando vocês estavam mortos em pecado e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. E Ele nos perdoou, ao plural, todas as transgressões. Ao 14. E cancelou a escrita de dívida que consentia em ordenança que nos era contrária. E Ele nos removeu pregando na cruz. Tira de lá, pastor. Tira, né? Tira. Tira de lá. Pregadinho. Irmão, Nossa dívida está lá. você tem dívida? Eu também tenho. Eu também tenho. Quem não tem, né? Mas é tão bom quando você paga a sua dívida, né? Ó, E Cristo pagou a dívida das dívidas. Preço de sangue. Quem pecava morria, irmão. Hoje, qualquer um pode andar de qualquer jeito aí, vai pagar o seu corpo. Mas naquela época, era olho por olho e dente por dente. A Giena estava lá. O Giena estava lá, a arena estava lá, não se apagava o fogo lá, era 24 horas acesa. Quem pecava na lei, que pegasse, era ser jogado queimado vivo. Os irmãos eram queimados vivo na arena lá, irmão. O Giena, o inferno era lá. Jesus falou, ó, cuidado, se vocês não obedecer, vocês jogados lá na arena e vai reger dente. Espírito tem dente, irmão? Jesus está falando com quem? Com os judeus. Para ele se livrar da arena, da condenação. Que era um ministério, irmão, de condenação e de morte. Paulo deixou isso registrado, ó. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 até o 9. Pode ler, irmão. Vamos ler aí, nós estamos terminando. Isso daqui é rápido. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 9. Pode ler. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto,
mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais será o ministério que produz a justificação? Olha isso. Continue. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável. E seu esplendor, que estava se dissipando, se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado por conta somente em Cristo que ele pode ser removido. Tá vendo, irmão? Só Cristo pode tirar a antiga aliança, tá? Segundo Coríntios 13. Só Cristo pode tirar. Só Cristo não. Só Cristo tirou o véu. Que véu é esse, irmão Leomar? Moisés. O povo estava convertido em Moisés, irmão. Israel. Por isso que Paulo chamou o Deus desse século, o Deus daquela era. Mudar a verdade de Deus. A luta de Paulo, irmão, era incessante. A luta de Paulo era travada. Né? Os principados potestades, que eram as autoridades autoriais da época, nos governos, os reis, não deixavam Paulo pregar, mas Paulo era guiado pelo Espírito, o Espírito habitava nele e ele trouxe o Evangelho da Graça, trouxe a libertação dos irmãos que estavam nos rudimentos alimentares daquele mundo, daquela era, daquele século. E quando Paulo trouxe isso, Paulo era confrontado também. Paulo foi preso, Paulo precisou fugir, Paulo como se diz, levou chibatada igual Jesus levou. Paulo, irmão, pra você ter uma ideia, Paulo não participou do juízo. Paulo pregou sobre o juízo nas cartas, ele não viu o juízo do Filho do Homem vir sobre Israel. Paulo foi decapitado, né, por Nero antes do juízo. Por quê? Porque o Evangelho da Graça, para se pregar lá no meio dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, irmão, era coisa tremenda. Mas Paulo tinha a orientação do Espírito. Quando você tem a orientação do Espírito e ele já habita em você, você passa a reverenciar a Cristo, passa a entender a graça e passa a viver, né, sobre a vitória de Cristo. Amém. Essa é a glória de Deus, irmão, sobre as nossas vidas. O Evangelho da Graça, irmão, ele traz uma liberdade muito grande para nós. Mas muito grande, porque o preço é muito caro, irmão, aí fora. É muito caro. Eu sempre costumo falar, uma hora eu vou contar meus testemunhos aqui, irmão, pode ser aqui, pode ser em outro lugar, como eu conheci essa graça. Os sonhos que eu tive, porque eu não sou muito baseado em sonhos, mas os sonhos, eu tive 2 sonhos, que foi coisa tremenda. Até hoje a minha esposa está com o ouvido estourado, eu acho, porque eu dei 2 gritos nesse sonho em cima da cama, que agora eu vou contar para os irmãos aqui. Nós já estamos terminando a mensagem. Nós não podemos obedecer a 2 senhores. A máscara, né, ela tem que ser tirada. O véu, ela tem que ser removida, irmão. Porque as pessoas estão se convertindo na instituição, na religião, no sacerdote humano. Esquece de Cristo. Cristo que é o melhor para mim, que é o melhor para você, que é o melhor para a nossa família. Cristo, ele reina em nossas vidas. E ele está 24 horas nos monitorando, né, nos abençoando. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Essa é a proporção que a graça nos traz. Ela proporciona para nós um alívio na nossa mente. Você sai na rua aí, você sabe que não tem diabo. Você sai ali, acontece um relâmpago, você sabe que Jesus não vai voltar. Você não precisa ir lá no monte buscar Deus, porque você sabe que Cristo está dentro de você, você está caminhando. Senhor, eu estou aqui, estou indo para o trabalho. Senhor, eu sei que, né, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor habita em mim, e aonde o Senhor habita, há fidelidade. Amém, irmãos? Amém. Então a mensagem de hoje fica registrada no coração, irmão.
Agora, uma coisa eu vou passar para os irmãos. Você só vai entender a graça se você ler a Bíblia, tá, irmão? É verdade. Não adianta só vir nessa reunião, não. Você vai chamar o Eliomar de falso profeta. Tem que ler Bíblia. Eu, quando comecei a ouvir algumas mensagens da graça há 7 anos atrás, eu chamava os irmãos de falso profeta, porque eu também não lia Bíblia. Até eu topei um irmão da graça que falou assim: olha, você que é obreiro, você que é pastor, você que é evangelista, você que é mestre, você que não sei o quê, eu te dou uma ordem para você. Aí eu falei: mas o que esse cara vai falar aí agora? Aí ele falou assim: olha, você que é pastor, você que é evangelista, era pastor, né? Você que não sei, você que é isso, você tem que ler as 14 cartas de Paulo. Se você não ler, você não conhece a graça nunca. Eu falei: opa, me interessei, porque eu penso num cara que sempre gostou de Bíblia, irmãos. Eu, na antiga aliança, eu navegava, não conhecia Cristo. Porque você conhece a Cristo nas 14 cartas de Paulo. Porque você começa a obedecer a Cristo e deixa de obedecer a homens. O segredo da graça é esse. Porque você não reverencia mais o homem como sacerdote humano. Porque aquele sacerdote humano, Cristo tirou da cruz. Agora é o sacerdote real, Cristo ressuscitado. Irmão, eu, antes mesmo de conhecer a graça, eu ficava: meu Deus, se eu tenho que fazer isso, aquilo, ceiar, batizar, ir para um monte, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu estou negligenciando não é a palavra, mas subestimando o que foi feito na cruz. Sim. Então eu estou achando que aquilo ali foi uma meia boca e eu tenho que continuar dando um reforço aí para Jesus, né? Aí quando eu entendo que ali foi consumado tudinho, tá tudo feito ali, então eu descanso, que eu não tenho que fazer mais nada e reverenciá-lo e andar sobre esse caminho novo. Sim. Não é? Verdade. Mas eu entendia isso. Falei: poxa, eu estou subestimando a cruz. Estou dando uma força aí para um negócio que foi feito mais ou menos. Porque, irmãos, uma coisa eu vou falar para os irmãos aqui. O que pegou a gente foi o tal do inferno, da volta de Jesus, né? Do batismo nas águas. Tudo isso pegou a gente, ficou na mente. Ficou na mente. Quando você fica com isso na mente, você desconhece a Cristo. Você não conhece Cristo. E quando nós passamos a conhecer a Cristo, né, são rudimentos alimentares. Paulo falou em capítulo 6 de Hebreus, ele falou assim: deixando os rudimentos alimentares, prossigamos, né? Prossigamos para a perfeição, não lançando de novo as obras mortas de arrependimento, obras do batismo, de fé em Deus. Fé em Deus era a fé que eles tinham na lei, né? Na imposição de mãos, no juízo eterno, na ressurreição dos mortos. Isso é obra morta, capítulo 6 de Hebreus. Só você ler lá, coisa simples. É muito simples isso aí. Então, irmão, essa noite nós deixamos um legado aqui. Cristo é nosso Criador. Cristo é o nosso Redentor. Cristo, Ele habita dentro de nós e nós somos filhos. Nenhuma condenação lá. E outra coisa, irmão, quando te chamar de criatura, não aceita, você é filho. Você tem que aceitar porque você é a nova criatura. Você passa a ser nova criatura. Não, você sempre foi filho, sempre será filho e sempre será abençoado. Amém, irmão? Amém. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, Pai querido, obrigado nessa noite, meu Deus, por mais uma mensagem, por mais uma palavra, meu Deus. Não podemos servir a dois senhores. Só um, meu Pai, que reina. Aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É aquele que é o príncipe da paz. Aquele que é o Redentor, aquele que faz todas as coisas, aquele que dá o fôlego de vida, aquele que deixa nos andar perfeitamente na vitória que o Senhor conquistou naquela cruz. Muito obrigado nessa tarde. Quero agradecer ao Senhor, meu Deus e meu Pai, por cada visitante, por cada vida, por cada essa família que abre esse espaço para que o Evangelho da Graça seja pregado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Amém. E amém. Palma para Jesus. Amém. Amém.